Olá pessoal, eu sou Carlos Viegas, eu sou mestrando ligado ao programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos e integrante do grupo de pesquisa TECAV junto com outros tantos interessados, entre eles o João, que por ter um pouco mais de sorte do que eu em questões de agenda pôde comparecer presencialmente aí no evento. Desde já, então, eu queria agradecer a flexibilidade da equipe de organização que permitiu que eu comparecesse, entre aspas, de maneira remota. E para a gente do TECAV é muito importante ter um professor e um aluno falando sobre o grupo num espaço como esse, porque essa iniciativa de dar voz a diferentes gerações da produção intelectual diz muito sobre a forma como a gente discute e coloca em prática a questão do conhecimento dentro dos nossos círculos de convivência. Atualmente, eu empreendo uma pesquisa que estuda relações de humanos e softwares que sejam desprovidas de interface gráfica ou que ocorram mediadas por interfaces gráficas muito rudimentares. Eu identifico um fenômeno contemporâneo que tem se especializado em proporcionar relações humano-software que cada vez mais tem colocado a interface gráfica em um segundo plano ou tem secundarizado ela em prol de outros tipos de estímulos cognitivos. Um aplicativo de e-mail, por exemplo, que opera no meu bolso 24 horas por dia sem nunca desligar e me chamando a atenção só quando ele acha necessário, é um tipo de interação de software moderno que é muito própria do nosso tempo e que caracteriza uma interação com essa tecnologia que praticamente elimina a interface gráfica na maior parte do tempo. Bom, quando a gente fala desses softwares que dispensam a aplicação da interface gráfica em muitos dos seus processos ou nos principais dos seus processos, a gente está falando sobretudo de um software que tem uma espécie de talento para ser discreto. E essas manifestações discretas de software, que não são poucas em um ambiente onde a gente tem dispositivos móveis, onde a gente tem computadores cada vez mais capazes de executar diversas tarefas em background, tudo isso está numa contramão de uma espécie de expectativa cyberpunk que apontava lá nos anos 80 e 90 um futuro da humanidade que seria apocalíptica e marcada praticamente por uma interação humana com displays inúmeros e cada vez mais luminosos. Até certo ponto, o desenvolvimento e a sofisticação do software se deu praticamente junto com uma sofisticação da interface gráfica. Ocorre que esse futuro luminoso, cheio de displays e de ecrãs, ele nunca veio a acontecer. Em algum momento, o desenvolvimento e o escândalo da interface gráfica, ele se separou da história de modernização do software e o software começou a ficar mais moderno quanto mais discreto. O que eu tento entender através da minha pesquisa é em que momento e por que razão se dá essa quebra e até mais do que isso, eu tento entender na modernidade do software, o que representa culturalmente, politicamente e até filosoficamente esse movimento de ocultação da interface gráfica praticado pela indústria do software. Nessa minha caminhada, eu tenho tomado como objeto empírico o Spotify, que é um objeto muito rico para as observações que eu preciso fazer. Ele é um software que possui interface gráfica, mas opera na maior parte do tempo sem que a gente esteja visualizando essa interface. A gente consegue escutar o Spotify sem estar olhando para a interface dele, mas a gente não consegue, por exemplo, digitar um texto no Word sem estar olhando para a tela que o representa. Então, isso faz com que a gente tenha, por exemplo, no Spotify e no Word, duas categorias de software que se distinguem muito no que diz respeito ao seu apreço pela visibilidade. O Spotify ele não é necessariamente, vocês já devem ter percebido pela minha fala, um software sumido, um software que não tem esse fator visual. Mas ele é um software, eu tenho identificado, que está ali no meio do caminho porque ele pratica jogos de invisibilidade com os seus recursos visuais. Isso é um pouco antagônico assim falando, mas eu espero deixar isso um pouco mais claro ao longo da minha fala aqui com vocês. Antes de me aprofundar mais nisso, eu queria mostrar algumas imagens da própria tela do Spotify para tentar entender o que é essa invisibilidade junto com vocês, essa invisibilidade praticada por fatores visuais. Bom, essa é a tela do Spotify e, para ser mais exato, ela é a tela de abertura do Spotify quando a gente utiliza o software a partir de uma instalação do Spotify em um computador desktop, um computador de mesa ou um notebook. Ele apresenta essa tela, que é a seção Browse do Spotify, e ela tem algumas divisões que a gente pode identificar. Na esquerda, a gente tem uma série de gatilhos
que filtram o conteúdo que vai ser exibido no meio da tela. Então ali eu consigo selecionar playlists, eu consigo selecionar rádios, eu consigo selecionar coisas que eu guardei para ouvir depois, consigo selecionar algumas sugestões de músicas que o software vai me dando. Na parte de baixo, eu tenho o player em si, a música que está tocando, a possibilidade de parar, a possibilidade de ir adiante, a possibilidade de voltar à música anterior, o volume, coisas mais operacionais. Na direita eu tenho a atividade dos meus amigos. Ali ficam aparecendo algumas das atividades que os meus amigos vão executando ao longo do tempo. Não há muita atividade ali, porque o Spotify aparentemente não se preocupa muito em manter um fluxo de atividades fidedigno ao tempo real. Mas essas estruturas, basicamente, elas servem para filtrar um conteúdo que depois vai ser exibido no centro da tela. Então, essas estruturas nas laterais e embaixo, elas ficam fixas e o conteúdo no miolo da tela ele vai se alterando. Então, se a gente for navegando por diferentes seções, a gente vai ter sempre a repetição dessa estrutura e a variação do conteúdo central. Eu fiz uma experiência aqui sobrepondo alguns prints que eu fui encontrando ao longo do caminho da navegação para tentar criar um conjunto que fosse composto de mais de 100 variações, né, que a gente pudesse encontrar na tela. O resultado foi essa imagem mesclada, onde a gente pode ver que, de fato, o miolo da tela fica bastante confuso, mas as laterais elas ficam muito nítidas e se revelam como estruturas muito sólidas desse software. Essas extremidades fixas que parecem enquadrar o conteúdo que é exibido na tela, obviamente não são invenção do Spotify. A gente tem esse tipo de aplicação em diversas arquiteturas visuais de softwares, tanto modernos quanto nem tão modernos assim. Se a gente for puxar na memória agora, a gente pode lembrar que o Facebook, por exemplo, tem aquela barra azul fixa no topo do site que está ali presente independente de por onde a gente navegue dentro da rede social. A gente também consegue identificar coisas interessantes quando a gente compara a interface gráfica do Spotify com a interface gráfica de outros softwares que funcionavam para esse mesmo fim, a reprodução de fonogramas em outras épocas. O iTunes de 2001, por exemplo, que traz a primeira interface gráfica para esse software, ele já possuía extremidades fixas que pareciam imitar uma aparência de aço ou alguma coisa desse tipo. Né? Elas ficavam ali fixas, servindo como comandos para um tipo de conteúdo que variava no centro da tela. Se a gente quisesse ainda cavar um pouco mais adiante e ir a 1998, onde a Microsoft apresentou o Windows Media Player, a gente poderia ver de novo extremidades fixas que ficavam acima, abaixo e às vezes na lateral da interface gráfica. E essas interfaces gráficas, elas pareciam querer imitar um tipo de textura de plástico, pareciam querer mostrar volume, pareciam querer mostrar um tipo de brilho, um tipo de volume 3D, por algum motivo. Esses softwares mais antigos parecem ter feito um tipo de tutoria com a interface gráfica do Spotify. Então a gente percebe posicionamentos muito semelhantes, simbologias repetidas, conteúdos hierarquicamente distribuídos de maneira semelhante, mas a gente percebe que o Spotify eliminou fatores como o 3D, as sombras, as intenções de representar volume, em prol disso que a gente chama de linguagem flat, que é essa linguagem aparentemente preocupada só em mostrar o símbolo puro e simples, sem demonstrar grandes relevos ou grandes tipos de representações visuais que tentem imitar o universo do 3D. Voltando para as interfaces gráficas mais antigas, a gente consegue notar que essa necessidade de emular o 3D, de emular o volume, de emular o universo tátil, era parte de uma necessidade dessas interfaces gráficas de recobrar alguma memorialidade herdada da televisão, por exemplo, que sempre teve uma parte da sua estrutura fixa destinada a comandar no seu centro uma imagem variável. Então a gente percebe que os softwares quiseram reproduzir essa arquitetura. Essa busca do Windows Media Player, por exemplo, por representação de volume, aparentemente caminha no sentido de oferecer para um usuário acostumado com a estrutura da televisão um tipo de interface gráfica que fosse intuitivamente manipulável. O engraçado é que o Spotify faz essa mesma importação de estrutura fixa, mas achata visualmente os elementos. Acredito que isso aconteça porque o Spotify não se baseia mais na memória da televisão, mas na memória, por exemplo, do Windows Media Player.
Essa interface baseada no Flat Design, que o Spotify coloca em prática, marca uma era de interfaces gráficas que não se alimentam mais de produtos físicos, mas que se alimentam de outras interfaces e que então perdem a necessidade de representar sombra, textura e outros elementos que são próprios do tato e que nas representações audiovisuais da interface gráfica param de ser necessárias. Bom, e lembram do que eu falei lá no início sobre praticar a invisibilidade a partir de recursos visuais? Aqui a gente tem um software que mantém uma interface gráfica em voga, mas que oculta alguns de seus elementos visuais, como por exemplo sombra, relevo, em prol de uma interface mais limpa. O que esse software está dizendo é que, basicamente, quanto mais formado for o usuário no universo das interfaces, menos ele vai precisar representar coisas. Então, esse software sumido e cuja interface gráfica vai desaparecendo aos poucos, marca, a gente defende na minha pesquisa, um momento em que o software estabelece um tipo de maturidade na cultura, onde o software, para ser aprazível pelo usuário, não precisa mais fazer a recordação de outros aparelhos, mas pode fazer a recordação de outros softwares, pode remediar outros softwares e as interfaces gráficas passam a ser autorreferentes dentro desse universo. Então a gente está falando de que quanto mais o software for impregnado na cultura, menos ele vai precisar apresentar, ao contrário do que a ficção científica desenhava para o nosso futuro cheio de displays. Bom, a minha contribuição para o debate seria essa, e espero ter tocado nos pontos mais importantes para definir a nossa atividade enquanto grupo de pesquisa. Tem um colega meu aí que pode ser muito útil no esclarecimento de algumas questões mais específicas da pesquisa que eu acabei de apresentar e que ainda está em andamento. Afinal, o colega que representa o nosso grupo de pesquisa aí presencialmente é o meu orientador. E espero, com muita vontade realmente, que numa próxima edição eu possa estar aí presencialmente discutindo questões de importância com vocês. Vou me despedindo por aqui. Nesse momento fazem 6 graus em Porto Alegre e vocês são muito sortudos por estarem aí em São Paulo em temperatura ambiente. Um abraço a todos e até mais.